Eu tinha programado para fazer hoje um vídeo falando sobre o corte de verbas para os cursos de filosofia e sociologia promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que como na sexta-feira nós tivemos a entrevista do ex-presidente Lula e eu fiz um vídeo comentando ontem, o link vai estar aqui na descrição, essa entrevista acabou repercutindo bastante, então eu decidi retomar esse tema na entrevista e deixar para amanhã para abordar para fazer o meu comentário sobre essa retirada de verbas dos cursos de filosofia e sociologia. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe aqui os seus comentários, compartilhe esse vídeo porque é muito importante que você traga mais pessoas para fortalecer essa nossa corrente contra o pensamento superficial. O canal, você sabe, ele é um instrumento de combate ao anti-intelectualismo, de combate à superficialidade, e nós estamos chegando próximos aos 20 mil inscritos. Então traga mais gente para o canal para fortalecer essa nossa corrente. Você sabe, né, nós tivemos voltando agora falando do assunto do vídeo, você sabe, nós tivemos a entrevista do ex-presidente Lula e foi uma entrevista que surpreendeu, porque eu não esperava que Lula fosse falar algo de relevante ou que ele fosse trazer novidades nessa entrevista, mas sim ele trouxe, e a fala de Lula incomodou muito a direita e principalmente incomodou o presidente Bolsonaro. E a frase que ganhou o maior destaque, e até mesmo na comunidade internacional, foi quando Lula disse que o governo brasileiro é formado por um bando de malucos. Isso ganhou as manchetes na imprensa internacional e não sei por qual motivo, isso acabou reverberando dentro do nosso próprio país, deixando muitas pessoas revoltadas, muito bravas com essa fala do ex-presidente Lula. E isso só corrobora com aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo, que Lula ele consegue despertar paixões nas pessoas, ele consegue emocionar, seja com emoções positivas ou com emoções negativas. Ele consegue despertar o melhor das pessoas, mas também consegue despertar o pior. E eu já havia comentado sobre a fala dos jornalistas da Jovem Pan, o Pingo nos Is, o Augusto Nunes, o Zé Maria Trindade e também do Felipe Moura Brasil. Eles pegaram esse trecho da entrevista do Lula, falando que o governo Bolsonaro é um governo formado por um bando de malucos, e acabaram de uma forma até mesmo muito desrespeitosa, no meu ponto de vista, acabaram criticando o Lula, até com bastante ofensa, por conta dessa fala que o governo Bolsonaro é formado por um bando de malucos. E é claro que essa frase repercutiu tanto que um jornalista foi perguntar ao presidente Bolsonaro, indagou Bolsonaro sobre essa fala do ex-presidente Lula que o governo é formado por um bando de malucos. E Bolsonaro ele deu, no meu ponto de vista, a pior resposta possível que ele, na condição de presidente, poderia dar. Ele respondeu Lula dizendo que é melhor ser maluco do que ser cachaceiro. Ele respondeu chamando Lula de cachaceiro. Só que quando o Bolsonaro responde dessa forma agressiva, quando o Bolsonaro chama Lula de cachaceiro, ele se rebaixa, Bolsonaro se apequena perante Lula e mostra que ele nunca conseguirá chegar à grandeza do ex-presidente Lula, da forma como ele também não chegará aos pés, não obterá a grandeza do vice-presidente da República, o general Mourão. Então Bolsonaro não vai ser general Mourão, muito menos será o ex-presidente Lula. Conseguirá ser alguém, não em termos de pessoa, mas falando em termos políticos, ele nunca conseguirá ser alguém como o ex-presidente Lula, politicamente alguém como Lula. E essa fala do Bolsonaro, chamar Lula de cachaceiro, o rebaixa. E por que o rebaixa? Porque perceba, quando o Lula e o próprio general Mourão foram confrontados com situações parecidas, eles se saíram muito bem. Na própria entrevista coletiva que foi concedida para o El País e para a Folha de São Paulo, Lula foi perguntado sobre a fala do Cid Gomes, que falou: o Lula tá preso, babaca. Lula falou de uma forma muito simples, muito serena, muito leve, disse: bom, de fato eu estou preso, só não precisava ter chamado de babaca. Então quando o Lula fala isso, ele dá uma resposta diplomática, inteligente e não conflituosa. Então quando o Lula fala, de fato eu estou preso, só não precisava ter chamado de babaca, ele não agride o Cid Gomes, ele não agride as pessoas, ele dá uma resposta com muita leveza, uma resposta diplomática, até certo ponto engraçada e principalmente inteligente. Ele não ataca, ele mostra que ele não ficou incomodado com aquela situação. Ele mostra que aquela fala do Cid Gomes não o afetou, ou seja, ele mostra que ele está acima, que ele é superior àquela situação. A mesma forma ocorreu com o general Mourão em duas oportunidades. Quando foi falado, sobre o pedido de impeachment do Marco Feliciano, o general Mourão foi preciso. Ele respondeu: bom, se eu sofrer o impeachment, eu vou para a praia. Eu vou ter mais tempo livre para ir para a praia. Diplomático,
leve, engraçado, não ataca o Marco Feliciano, não agride as pessoas, não agride ninguém. E ele ainda sai fortalecido. Por quê? Porque essa situação do impeachment é tão irrelevante para ele, General Mourão, que não vale a pena você dar uma resposta agressiva. Isso mostra que você não ficou ofendido. Também, quando foi falado sobre o Olavo de Carvalho, a resposta do Mourão foi um beijo pro Olavo de Carvalho. Tratou com um desdém, mas um desdém com elegância. A resposta do Bolsonaro, ao se rebaixar ao Lula, ao se curvar perante Lula, mostra fraqueza, mostra despreparo, mostra que o Bolsonaro acusou, recebeu aquele golpe, acusou, ficou incomodado. É como se fosse, né? Você já deve ter visto isso, pessoas discutindo com criança. A criança vira para o adulto e fala assim: você é uma barata escorrida. E aí o adulto vai e dá uma resposta grosseira para a criança. E uma outra pessoa que está ali lá fala assim: cara, é uma criança, por que você está respondendo? E é a mesma situação com o Bolsonaro. Eu posso chamar Lula de cachaceiro, você pode chamar o Lula de cachaceiro, os jornalistas da Jovem Pan podem chamar Lula de cachaceiro, até o Ciro Gomes, que não tem nenhum cargo político, pode chamar, até passa o Ciro Gomes chamar o Lula de cachaceiro. Claro que qualquer situação dessa pode ser, dependendo do tom da fala, pode parecer agressivo, mas Bolsonaro não. Por quê? Porque quando o Bolsonaro desce, se curva, ele se abaixa e mostra que essa fala, que mostra que ao ser chamado de maluco isso ofende, isso mostra que ele ele se rebaixa, ele não consegue se manter acima dessa situação. Quem fazia isso muito bem, e é claro, tudo bem, é difícil você fazer isso, porque você precisa ter um certo cinismo. Quem fazia isso muito bem era o Paulo Maluf. Eu lembro de um quadro que tinha no CQC que chamava Fala na Cara. Nesse Fala na Cara, eles pegavam um político, colocavam dentro de uma van e iam até as ruas da cidade entrevistar pessoas. Aí ele falava: o que você acha do Paulo Maluf? As pessoas desciam o Paulo Maluf. Aí você falaria na cara dele, aí eles abriam a porta da van, descia o Maluf com um super sorriso, com braços abertos, meu eleitor, e chamava, abraçava a pessoa. Você precisa ter muita habilidade para não ser afetado por esse tipo de coisa, mas você tem que se mostrar acima. É isso que a população espera. Um líder, uma pessoa que está acima desses conflitos, acima que essas coisinhas acabem não afetando. É como se fosse o Zeitgeist de líder hoje, que nós temos. O Zeitgeist é o símbolo, aquela pessoa que representa, é o espírito que representa o líder. É o Capitão América. O Capitão América é esse símbolo. Você pega nos filmes, ele sempre tem você olha para o Capitão América, a situação pode estar caótica, mas ele passa uma esperança. Ele tem o controle da situação, ele é inabalável, ele não é abalado pela situação, pelo caos. Você consegue olhar para ele, você olha para o Capitão América e ele passa esperança. E as histórias em quadrinhos, os gibis, os super-heróis, eles moldam comportamentos. Eles estão há muito tempo aí, né? Os nossos avós, os bisavós, eles passaram acompanhando, tiveram histórias em quadrinhos, isso molda o imaginário popular. Foi por isso que no filme do Super-Homem, que nós tivemos aquele filme solo recente do Super-Homem, ele foi muito criticado porque em um determinado momento o Super-Homem mata o inimigo. E o Super-Homem ele nunca mataria, porque nós, seres humanos, sim, mas naquele tipo de situação nós mataríamos o nosso inimigo, mas o Super-Homem não, ele é um líder, ele é um bastião, ele é um símbolo de esperança. O Super-Homem, pelo fato dele ser um líder virtuoso, que tem virtudes e as virtudes dele são inabaladas, ele jamais mataria o seu inimigo, ele conseguiria encontrar uma solução não violenta ou uma solução que pouparia a vida do inimigo. E é interessante que nos filmes, toda vez que tem um líder valoroso, por exemplo, o próprio Capitão América, ou esse líder ele vai tomar uma flechada, vai tomar um soco, vai apanhar, vai tomar um tiro, vai tomar uma facada, para mostrar que ele está ferido, mas mesmo nessa situação em que ele está em desvantagem, ele consegue passar por cima dessa situação dolorosa, passar esperança, mostrar que mesmo esses ataques, isso não atinge os valores dele, isso não atinge a sua virtude, e ele continua sendo um líder inabalado para que você possa olhar para cima e ter confiança. E quando o Bolsonaro ele se rebaixa para dizer ao nível do Lula, que foi um grande presidente que nós tivemos, é uma pessoa um político muito importante nesses últimos 100 anos, talvez seja o político mais importante que nós tivemos no Brasil nesses últimos 100 anos, mas ele é um preso. Então, quando o Bolsonaro ele se abaixa, ele acusa o golpe que foi dado pelo Lula, ele se enfraquece, porque ele não se mostra aquele líder necessário que essa situação não o afeta. Ele não passa esperança, ele passa descontrole, porque ele mostra que ele está no mesmo nível
das pessoas, porque nós, pessoas comuns, iríamos reagir da forma como Bolsonaro reagiu, mas ele é presidente. É claro que muitas pessoas vão continuar olhando para cima e ver Bolsonaro, porque os fanáticos eles sempre vão estar ajoelhados. Então, quando você está ajoelhado, uma pessoa sempre está no nível superior. Mas Bolsonaro, nessa situação com Lula, ele deveria ter mostrado grandeza e não mostrou. Bolsonaro mostrou para todos que ele não vai chegar aos níveis do general Mourão e também não vai chegar aos níveis do ex-presidente Lula. E é por isso que ele está tão inseguro com essa situação, e é por isso que ele respondeu de modo agressivo, porque Bolsonaro se mostrou inseguro quando ele foi chamado de maluco, quando ele compôs um governo de maluco. Ele até mesmo falou: Lula, o time dele está todo preso, foi acusado de corrupção. Só que isso também não é um bom argumento, porque o Onyx Lorenzoni tem problemas com corrupção, o Henrique Mandetta, o próprio Gustavo Bebiano, que foi demitido por Caixa 2, o Salles, ministro do Meio Ambiente, também já foi condenado, tem todas as ligações com milícias, o Caixa 2 no ministro do Turismo, da ligação com os milicianos, o COAF, o cheque para a esposa, funcionários fantasmas. Então, mesmo você falar que o time do Lula está preso também não é um bom argumento, porque o Bolsonaro, a ficha do Bolsonaro, ela não é tão limpa quanto os seus seguidores mais fanáticos e o próprio Bolsonaro fala. E perante a base de eleitores de Bolsonaro, que é uma base frágil, porque muitas pessoas votaram em Bolsonaro porque era o candidato anti-PT. Quando ele dá essa resposta, quando ele se rebaixa, quando ele não mostra que ele é altivo, quando ele não mostra que ele está acima dessa situação, ele mostra que ele é um líder frágil, ele mostra que ele não está no nível do Lula, muito menos no nível do vice-presidente, o general Mourão, porque o Bolsonaro nessa situação se mostrou muito inseguro. E isso acaba afetando ainda mais a sua postura e a percepção que as pessoas têm dele, presidente Bolsonaro. Mas o que você achou dessa resposta que foi dada pelo Bolsonaro? Você gostou dessa resposta? Você achou que foi uma resposta adequada? E o que Bolsonaro poderia responder no lugar de chamar o ex-presidente Lula de cachaceiro? O que ele poderia responder para mostrar grandeza, para demonstrar segurança e principalmente que ele é o líder necessário para a nação? Deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.